Há vida neste nome. Há esperança neste nome. Há reconciliação com o Pai. Jesus. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Só para isso que você está aqui. Porque Ele veio. Porque Ele veio. O Pai prometeu que o enviaria. E Ele enviou. Verbo vivo. Está escrito, no livro de Isaías, e depois ele repete no Novo Testamento que todo joelho se dobrará, começando por agora. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, recolha-se no tabernáculo do Senhor, que é o teu coração, e repita este nome: Jesus. E este cântico também celebrou o fato de que ele foi obediente até a morte. Ou seja, até a sua morte ele foi obediente ao Pai, ele se entregou em obediência, e assim ele anulou a desobediência que trouxe a morte a toda a criação. Nesta manhã, Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos aqui, neste nome que é sobre todo nome, neste nome diante do qual se dobra e se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Nós estamos reunidos aqui porque está escrito no livro de Efésios que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para sermos dele, do Pai, por causa de Cristo Jesus, porque Ele iria pagar o preço do nosso resgate, antes da condenação eterna ser executada, dando oportunidade a cada alma, a cada ser humano que já nasceu separado de Deus, por causa do pecado da desobediência e da expulsão do primeiro homem. Todos foram expulsos, todos morreram, todos foram cortados da vida pela desobediência de um homem, Adão. Mas agora, porque o Pai prometeu em Gênesis 3:15 que Ele enviaria o socorro, e ninguém sabia como Ele viria, mas Ele veio como homem de dores. Ele veio para vencer por nós, por cada ser humano. Ele veio vencer o pecado, que foi a desobediência, e Ele venceu obedecendo. E assim como nós estávamos em Adão, agora, cada um que reconheceu, se arrependeu dos seus pecados, é imediatamente colocado em Cristo. Porque em Adão, no pecado, na desobediência, na rebelião, que trouxe a separação da vida e a morte, todos nós fomos
para o lago de fogo, seguindo a condenação dos condenados. Porque o diabo e os seus anjos estão condenados para sempre a tormentos eternos no lago de fogo. O lago de fogo é a condenação eterna de Lúcifer e dos anjos que se rebelaram e de cada ser humano que rejeitar a redenção e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Eternamente, Lúcifer, os seus anjos e todos os que eles conseguiram enganar, queimarão em tormentos eternos, correntes eternas, para sempre. Aleluia. Nós estamos aqui reunidos, amados, para celebrar a vida. Porque antes, naquela religião da prosperidade lá fora, o verdadeiro evangelho não fazia sentido. Nos deram sempre a ilusão de que a nossa esperança em Cristo era aqui, para vivermos bem aqui, e depois estávamos garantidos no céu, ouvindo piadas, brincadeiras, festejando e celebrando, misturados com o mundo. Mas agora, quando a maravilhosa luz do verdadeiro evangelho resplandeceu, nós entendemos que nós estávamos mortos, separados de Deus, e que a nossa vida nesta terra agora é uma preparação diária para entrarmos no reino do nosso Pai, para voltarmos para Deus, para escaparmos da condenação eterna, o caminho de volta. Então nesta manhã nós estamos celebrando o fato de que Ele nos deu vida. Através do genuíno arrependimento nós voltamos para Deus, nós voltamos para casa, e nós estamos aqui a cada domingo, reunindo-nos e celebrando a maravilhosa redenção. Porque antes, quando dizia, todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, perguntávamos, mas eu não vejo nada disso. Pelo contrário, eu vejo toda a humanidade se separando de Jesus, zombando dele, criticando ele. Que palavra é esta? Esta é a diferença daqueles que foram ressuscitados. Eles olham e veem além do seu tempo. Nós já podemos ver este que hoje está sendo humilhado e desprezado, abandonado e profanado, exaltado eternamente no reino milenar e depois. Então, preciosos amados, que tempo maravilhoso, quando agora o verdadeiro evangelho novamente foi restaurado. Agora nós entendemos quando a Bíblia diz que se a nossa esperança nele, em Cristo, for apenas para esta vida, seríamos os mais infelizes. Mas nós estamos aqui porque nós somos os mais bem-aventurados. Aleluia! A nós nos foi concedida a graça de crermos em Jesus e mais, de sofrermos por Ele neste tempo da nossa peregrinação. Por quê? Porque aquela parede desapareceu e eu posso contemplar a eternidade e suportar a perseguição, suportar o desprezo, suportar o escárnio só por um pouquinho de tempo. E depois celebrar
a exaltação do Rei dos Reis e ver com os meus olhos, como eu já vejo agora, todo joelho se dobrando, toda língua confessando que Ele é o Senhor, Ele é o único Senhor. Aleluia, adorado Deus e Pai, isto não é um encontro religioso, este momento não é uma obrigação religiosa. Nós estamos aqui porque Tu nos destes vida. Nós estávamos mortos, traduzindo, o Senhor nos reconectou contigo. O pecado que nos separou foi expiado pelo sangue de Jesus, e nós voltamos a viver. Oh Senhor, nós estamos aqui porque agora, Senhor, só queremos palavras de vida eterna, tão difícil de achar nestes dias, Senhor. Aonde mais iremos? Só Tu, Senhor Deus, só Tu, Jesus, só Tu, Espírito Santo, tens palavra de vida eterna. Entregamos este culto em Tuas preciosas mãos. Estamos aqui só para Te adorar. Entramos por Tuas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Bendizemos o Teu nome pelo sangue de Jesus. Te rendemos graças pelo sangue de Jesus. Entramos por Tuas portas com ações de graças pelo sangue de Jesus, pelo sangue da Sua cruz. Tu és bom em nos dar o amado do céu. A Tua misericórdia dura para sempre. Por isso Tu nos enviastes o socorro. A cada dia nos lembramos e meditamos na Tua bondade e misericórdia. E à sombra das Tuas asas nós cantamos em louvor a Ti, a nossa alma apega-se a Ti. E hoje nós estamos aqui reunidos para nos achegar mais a Ti, para nos preparar melhor, mais perfeitamente para aquele dia maravilhoso, quando finalmente a nossa peregrinação findará, e então voltaremos para a nossa verdadeira casa, o nosso lar, o nosso Pai, a pátria celestial. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado por cada um daqueles que o Senhor despertou e que estão nos ouvindo nesta manhã. Vamos neste dia, Senhor, exaltar o Teu magnífico nome com gratidão nos nossos corações, porque nós estávamos perdidos, Tu nos achastes, nós estávamos mortos, Tu nos ressuscitastes. E então o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus, colocou esta ovelhinha no ombro e voltou feliz. Eu encontrei. E aqueles que estavam perdidos agora dizem: fomos achados. Quão amáveis são os Seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos, até os pardais, as andorinhas têm ninhos. Eu não sabia que Tu és o meu ninho, Tu és o lugar da minha habitação. Por isso nesta manhã nós estamos aqui só para Te adorar. Aleluia, meus amados. Eu estou aqui me desfazendo e derretendo diante do Senhor,
porque o Senhor me deu uma resposta tão maravilhosa nesta manhã. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Deus é um ser tão diferente de nós. Os caminhos dele são tão mais altos, os pensamentos dele tão mais profundos. Uma coisa eu posso dizer: se nós verdadeiramente amamos ao Senhor e buscamos de todo o coração a vontade dele, creiam que tudo que nos sucede tem um propósito. Ainda que seja uma situação dolorida na nossa vida, tem o propósito de nos conduzir para a salvação. Amém? Um dia eu vou compartilhar o que o Senhor me disse aqui agora, porque eu estava clamando por algo. O Senhor está nos preparando para o céu. Então, vamos suportar com paciência tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida. O inimigo não existe neste reino. Tem um bebê aplaudindo ali. Ele não existe neste reino. Neste reino, Deus é Deus. E Ele manda, e Ele sabe o que é bom para nós. E algumas vezes é um remédio dolorido, amargo, mas é para o nosso bem. Lembre-se quando teve aquele cego de nascença e eles perguntavam: por que este é cego? Quem pecou? Quem pecou? E o Senhor respondeu: ninguém pecou. Este milagre, esta cegueira e este milagre aconteceram para a glória de Deus. Amém. Então, em um momento, tudo ficará claro e você vai dizer como o rei Ezequias em Isaías, ele disse: foi para o meu bem que eu passei por tantos sofrimentos, agora eu vejo. Vamos suportar com paciência tudo, sem murmurar, sem questionar. Eu fiz um pedido: Senhor, me ouça. Eu estou fazendo um pedido para Ti, para a glória do Teu nome. E Ele me respondeu de uma forma tão maravilhosa. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E amados, o que nós vamos ver aqui hoje foi uma visitação celestial em uma nação chamada Moçambique, na capital Maputo. Amados, nós estamos vivendo um tempo de falsidade dentro da igreja, aonde os milagres são falsos, aonde você não sabe como que aconteceu alguma coisa se a vida daquela pessoa não mudou. Se eles estão no mundo, se eles estão pregando o evangelho do dinheiro, e você fica questionando: mas Senhor, se o Senhor é santo, no que eu vou acreditar? E por conta disto, amados, muitos de nós rejeitamos os milagres. Como nós não sabemos discernir, nós acabamos por rejeitar tudo. Mas nós temos que reconhecer quando o Senhor Deus visita. É quando você vê algo diante dos seus olhos impossível, que somente o Criador poderia fazer. E alguém vai me perguntar: mas, Bispa Luciane, por que estas coisas não acontecem em todos os lugares? Amados, estas coisas pertencem ao Senhor. O profeta do Senhor, ele esteve na Europa recentemente, e ele falava: não tem nenhum surdo aqui? Não tem nenhum mudo aqui? Só tem um aleijado? Ele se maravilhava de ver que nos países mais desenvolvidos não havia situações tão terríveis em quantidade como eles veem lá na África. Então, o Senhor não mudou. Ele tem vindo para os pobres, para os desesperados. Mas uma coisa eu sei: eu estava morta, Ele me ressuscitou.
Eu estava perdida, Ele me achou. Eu estava no pó da terra e totalmente paralisada pela falta da oxigenação do fôlego de Deus na minha vida. Não pelo oxigênio, mas o fôlego de Deus. E eu estava no chão, no pó desta terra, me arrastando como uma aleijada, achando que a vida era aqui. E de repente, quando a luz resplandeceu, Ele me pôs de pé. E então agora eu vejo a sua glória. Vamos ver esta maravilha. Amados, está em português. Não há necessidade de tradução. E uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Vejam as necessidades e para quem o Senhor veio. Este avivamento, amados, já dura 21 anos. Isto é inédito na história da terra e da Bíblia. E é um avivamento de santidade. Este milagre foi chocante. A forma como este menino levantou e andou aquele antes, esta menininha era cega. Veja isto. Aleluia. Alguns destes milagres desafiam até a própria lei do que mesmo que segura todas as coisas, da gravidade. Nunca aqueles aleijados poderiam ficar de pé, eles não tinham ossos, não tinham nervos. Este menininho cego, aleluia, nós também éramos cegos, Ele abriu os nossos olhos, glória a Deus. Senhor, temos ainda que esperar muito tempo? Vai e avise, que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos estão andando, e o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres, até os confins da terra. Esta moça, ela era totalmente paralítica, ela se arrastava. E da outra vez que o profeta do Senhor esteve em Moçambique, ela levantou e andou. E hoje ela está andando com perfeição, a que recebeu o profeta no aeroporto. Este é um presidente sábio. Ele convidou o homem de Deus para vir até o palácio do governo e perguntou: homem de Deus, o que eu preciso fazer para que a minha nação seja abençoada? E o profeta do Senhor abriu a Bíblia e ensinou todos eles como o Senhor Deus abençoa as nações quando os governantes se entregam ao Senhor. Neste dia, o primeiro dia da conferência, quando o profeta do Senhor entrou no local, os ouvidos surdos deste menino abriram na hora, mostrando que a voz que está falando com a igreja, com a humanidade, com a terra, tem o poder para abrir os ouvidos surdos dos homens, para ouvirem a mensagem de Deus, o que o Espírito do Senhor está falando com a igreja e com a terra nesta hora.
Assim que o profeta entrou, o ouvido dele abriu. Aleluia! Mostrando que a partir de Moçambique, muitos ouvidos surdos que ouvem, escutam, mas não ouvem a palavra do Senhor, vão abrir nestes últimos dias. E o meu foi um deles. Aleluia! Eu ouvi o Senhor falando comigo nesta manhã. E eu creio que todos nós temos vivido isso. E eu chorei como ele, dizendo: Senhor, muito obrigado por me responder e por me ensinar. Ouvir a voz de Deus é tão maravilhoso. Vamos agradecer a Deus e pedir para Ele constantemente: me ensine, Senhor, os seus caminhos. Guia-me. Senhor, eu não te conheço. Eu preciso que o Senhor me guie. Me faça ouvir a tua voz. O sinal de que o avivamento chegou a Moçambique. Vamos receber a oração de cura, amados, todos nós. Vamos receber, amados. And I asked my Father with my prophetic tongue that he may touch the blind eyes and let the eyes open and they see claramente, clearly. That they may see people and see things and follow people and take things. Come open the blind eyes in my protection. In the mighty name of Jesus. Mighty Father, in this place now, there are people in the world of silencio, silence. They are totally deaf. They cannot hear. And I ask you, my Father, to come open their ears to become sensitive. That they may hear the ear pop open. Hallelujah. Hallelujah. And that the ear become too sensitive and they close. In the mighty name of Jesus. Lord, I ask you to touch them all. Diabetes, hypertension, leukemia. All the blood conditions. And HIV, cast you. In the mighty name of Jesus. Now receive your healing. I decree in the mighty name of Jesus. With my terrible prophetic that let the crippled get up and walk away. In the name of Jesus. Let the blind see. And the mute speak. Let the lame walk. And every condition receive your healing. Recebam a cura de todas as enfermidades. Every condition under the sun. I now command you to be healed. In the mighty name of Jesus. Amen.
Vejam este menino, irmãos. Aquele que está atrás. Aleluia! Olha as pernas dele. Ele desafiou o Senhor, desafiou a lei da gravidade. Esse menino não podia ficar em pé. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu fiquei cega ou desapareceu o milagre. Aleluia. Aleluia, amados. Vamos celebrar. Deu para ver uma parte. Este milagre foi inacreditável e teve muitos outros. Nós sabemos quem curou. Nós sabemos. Ai, teve uma cura aqui agora. Aleluia. Tivemos uma cura agora aqui no altar. Aleluia! 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 O Senhor tocou alguém no nosso altar para mostrar que essa cura é para todos. Aleluia! Aleluia! Amados, esta é a nossa adoradora. Aleluia! Aleluia. Senhor Deus, obrigada, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Louvado seja o Senhor, eu não mereço. Oh Senhor, obrigada, Pai, eu não mereço, Senhor. Mas a tua graça é tão grande, Senhor. Amados, eu tenho uma questão de saúde e ela faz com que eu sinta uma dor com muita frequência. Ela faz parte do meu dia a dia. É uma dor do nervo ciático. E ela pega muito no meu pé. Eu sinto bastante dor, principalmente no pé esquerdo. Então, e tem muitos momentos que os amados perceberem, eu estou tentando escorar. Estou mudando a posição porque ele incomoda muito. E estava até o momento desta oração. Eu não estou sentindo essa dor no meu pé, amados. Eu não sinto essa dor no meu pé, amados. Eu não sinto essa dor no meu pé, amados. Eu estou procurando e eu não estou encontrando essa dor nos meus pés, amados. Eu estou procurando essa dor, porque como eu estou acostumada com ela, então parece que ela está aqui, mas eu não estou encontrando, eu não estou sentindo essa dor, amados. Eu não estou sentindo essa dor, amados. Louvado seja o Senhor. Por quanto tempo, amado, essa condição te torturava? Amados, quem teve problemas de nervo ciático sabe a dor que é. A impossibilidade de andar, não há posição. Há quanto tempo, amada? Eu não faço ideia, mas eu tenho diagnóstico desde os meus 22 anos. Eu nasci com um desvio, né, na coluna. E esse desvio pressiona o nervo ciático. E com o passar dos anos, por conta da estrutura mesmo, né, do nosso corpo, isso vai piorando. Então, é uma dor que eu sinto desde sempre, assim, sabe? E eu não estou sentindo essa dor. Aleluia! Todos nós
nós entendemos, não é uma coisa esporádica por um motivo de um dia, é uma condição crônica, é uma dor constante. Aleluia! Jesus cura, Jesus curou, cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. Obrigado, obrigado, Jesus Cristo. Jesus Cristo, corre, dá um pulo por aí. Eu não estou sentindo, amados. Se vocês olharem na minha bolsa, tá ali o ibuprofeno 600 miligramas, porque eu tomo o tempo todo, amados. Eu não estou sentindo. Nunca mais, nunca mais. Anda um pouquinho aqui para testificar, para glorificar o Senhor. Aleluia. É o sangue de Jesus. Ela desapareceu, amados. Amados, importante entender que este decreto e essa voz não tem limitação temporal e nem de local. Não há limites. O Senhor pode tocar qualquer pessoa a qualquer momento. Este presente de Deus é para a igreja que está se preparando, para eles entenderem que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e que Ele está aqui para nos curar, para nos transformar, nos vivificar, nos preparar para o reino de Deus. E eu oro que nesta igreja não haja enfermos, que nesta igreja, por causa do arrependimento, o sangue de Jesus flua, e então nós sejamos sarados no corpo, mas acima de tudo no espírito e na alma. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não mereço, mas eu recebo essa graça, Pai. Que todos aqueles que precisam também recebam. Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Muito obrigada. É maravilhoso vermos as curas pelo vídeo, mas quão maravilhoso é vermos o Senhor tocar alguém no meio de nós. Não se esqueça que aqueles ali em Maputo, os que foram curados, fazem parte daquela comunidade, eles conheciam a condição também, por isso eles celebram. Que o Senhor abençoe a todos. Amados, aproveitando que está aqui, houve uma celebração muito linda, terça-feira, e o bispo Fernandes, Juarez, o bispo Fernandes, ele falou uma frase muito linda que nós vamos repetir aqui: o nosso rei está voltando. Vamos falar 3 vezes? O nosso rei está voltando. O nosso rei está voltando. O nosso rei está voltando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, amados, no poderoso nome de Jesus. Esta não é a primeira vez que uma pessoa deste altar, desta igreja, recebe uma cura. Nós já tivemos várias, mas é a primeira vez que acontece ao vivo, aqui no nosso meio. Foi só a primeira de muitas, no poderoso nome de Jesus. Amém? Que manhã maravilhosa, que dia maravilhoso, não é verdade, Bispo Conrado? Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor ainda tem algo mais para nós, um pouquinho mais. Vamos chamar aqui o nosso Bispo João Rafael. O Senhor Jesus tem algo maravilhoso para nós, e ele será um instrumento de Deus, agora nas mãos do Senhor, para nos transmitir a palavra de Deus.
Aleluia. Muito obrigado. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus é digno. Amém? Eu quero aproveitar mais uma vez, se coloquem de pé e vamos aplaudir o poderoso sangue de Jesus, o maravilhoso poder que existe no nome de Jesus, a maravilhosa obra da cruz. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te damos graças por diante dos nossos olhos ver a manifestação do poder da cruz, o poder maravilhoso que tem em teu nome e no sangue derramado naquela cruz. Te damos graças, Senhor Deus, por diante dos nossos olhos vermos e ouvirmos um decreto que veio da tua boca, Senhor, para a igreja de Cristo neste tempo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder viver este tempo antes da tua gloriosa vinda. Senhor, abençoe o culto desta manhã, a mensagem desta manhã. Fale conosco poderosamente e que o teu nome seja engrandecido e glorificado para todo sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu tenho uma missão. Foi me dada uma missão difícil, né? Como pregar depois de um milagre? O próprio Espírito Santo pregou aqui já. Então não há muito o que dizer. Amados, é tão impressionante porque eu também fui um dos curados, que fui curado nesse altar. Eu estava apresentando um milagre. Eu estava com paralisia de Bell, não sei quem lembra desse dia, foi no domingo. Eu estava com paralisia de Bell, meu rosto, meu lado direito, perdão, estava totalmente paralisado, caído assim. Ainda bem que está gravado esse dia. E eu estava no domingo, enfermo, com o rosto paralisado, apresentando um milagre que tinha acontecido em outra nação. E ao ouvir o decreto de cura, começou a formigar o meu lado direito. Meu olho começou a piscar, porque ele não fechava, ele ficava aberto 24 horas, eu tinha que fechar manualmente, tinha que pegar colírio, era horrível, horrível, não desejo isso para ninguém. Eu simplesmente comecei a sentir os nervos. Quando eu cheguei em casa, já estava voltando a falar. Então era algo tremendo o que Deus fez, ouvindo um decreto de cura que nem aconteceu no Brasil, como nós vimos hoje aqui. Um decreto que aconteceu em Moçambique, em outra nação, do outro lado do oceano, em outro continente. Como a arcebispa bem disse, não tem linha temporal nem geográfica, não existe limite atemporal, limite temporal e nem limite geográfico, não existe. Eu lembro que eu também estava com dengue e eu fui curado com um decreto que aconteceu há 3 anos antes, um decreto que aconteceu em uma reunião. Eu estava com dengue, coloquei para ouvir o decreto de cura e fui curado no sofá do hotel onde eu estava. Então, não há limites para isso, amado. É um sinal de que o avivamento está aqui. Quando acontece uma cura, é um sinal claro de que o avivamento começou. Amém? O avivamento, um fruto do avivamento é um milagre, é um fruto do avivamento, um dos frutos. Mas o principal deles são corações quebrantados em arrependimento. Amém? Eu louvo a Deus. Eu quero trazer um pequeno reporte. Nós tivemos uma missão pelo Brasil muito complexa, muito árdua. E nos últimos 6 meses, nós viajamos o Brasil inteiro, preparando a nação para um grandioso arrependimento nacional. E ao começar pelo nordeste do país, começamos do norte, sul, viajamos, na verdade, em quase todos os estados principais, indo nas principais capitais, reunindo conselhos de pastores, grandes denominações, igrejas, e por todo o Brasil, combinando entre nós, sacerdotes do Brasil, para parar o Brasil em um dia nacional de arrependimento. E pela primeira vez na história foi feito algo como foi feito dessa vez. Quando chegou no dia 1º,
meu celular praticamente travou de tantas mensagens e vídeos que eu recebi do Brasil inteiro. Mas antes, eu preciso relatar algo que tem a ver com a mensagem de hoje. Foi a tristeza que veio em meu coração nesta caminhada pelo Brasil. Nós estamos vivendo uma realidade, amados, infelizmente terrível na Igreja de Cristo no Brasil. Ao andar por todo o Brasil e conversar com pastores, líderes e ver o status atual da Igreja de Cristo, nós nos deparamos com uma realidade terrível. A igreja está simplesmente ignorante do tempo que está vivendo. Por incrível que pareça, com todos os sinais acontecendo, a igreja está ignorante do que fazer. Todos estão sabendo o que está acontecendo, mas a igreja está ignorante do que fazer, como reagir diante de tudo isso que nós estamos vendo, como reagir diante de Deus, como reagir diante do chamado, diante dos sinais. A igreja está totalmente ignorante. Mas o que tem atrapalhado a igreja em todo o Brasil, por incrível que pareça, se chama conhecimento. É impressionante como a igreja está repleta de filosofia e conhecimento e não sabe o que tem que fazer. É incrível. É um paralelo complexo. É uma realidade inacreditável. Como em meio a uma igreja de tanto conhecimento, eles simplesmente não sabem o que tem que fazer diante de todos os sinais que nós estamos vendo pela internet, no mundo afora, com todos os sinais que estão acontecendo na terra, diante de tudo que nós estamos vendo. Amados, eu vejo claramente que o capítulo 17 de Atos, e nós vamos ler agora a palavra de Deus, Atos 17, a partir... E permita só ver aqui qual versículo nós vamos começar. Atos, capítulo 17. Nós vamos conversar do versículo 16. Esse foi um relato bíblico muito parecido com o que eu enfrentei no Brasil, com o que eu tenho visto no Brasil, diante da situação a qual nós estamos vivendo. O Brasil, dentro da igreja de Cristo em todo o Brasil, nós encontramos uma realidade. E às vezes eu trago uma mensagem, até mesmo no Santo Ministério, que não é para quem está dentro do Santo Ministério. Eu não sei porquê, mas Deus colocou em meu coração de sempre falar com quem está fora. Tentar trazer um último, alguém que ainda está perdido, alguém que não encontrou o caminho da salvação, alguém que precisa, urgente, encontrar uma solução. Apesar do tema de hoje ser o poder do arrependimento, ele pode começar de uma forma diferente. Eu quero ler aqui um fato, um evento que ocorreu em Atos, capítulo 17, versículo 16. Vamos ler a partir do 16. Eu quero ler todo esse evento que aconteceu para chegar no versículo principal, que é no 30. Vamos ler a palavra de Deus. Enquanto eu esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Próximo. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Próximo. Alguns filósofos epicureus
e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tanto dizendo? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Próximo. Então levaram-no para uma reunião, Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Próximo. Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Eu quero só parar para que todos prestem atenção no que está acontecendo neste momento. Ele estava falando com filósofos, homens que detinham sabedoria, muito conhecimento, que lidavam com o pensar dos homens, que tinham respostas filosóficas para tudo que acontecia e que iria acontecer. Próximo. Não, volta um versículo. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam aleluia, bem melhor, muito obrigado. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão em falar ou ouvir as últimas novidades. Então era um momento vivido pela igreja, por todos naquela cidade e naquele lugar, de muita curiosidade. Eles sempre queriam saber quais eram as últimas notícias, o que estava acontecendo de atual. Eu estou fazendo um paralelo aqui, amados, com tudo que eu vi pelo Brasil. A palavra de Deus, ela é viva demais, ela simplesmente nos mostra tudo, todas as respostas que nós precisamos estar nela. Próximo. Então Paulo levantou-se na reunião em Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ele usou de estratégia aqui. Pegou a qualidade deles, que eles eram adoradores e adoravam fervorosamente todos os deuses. E ele chamou a atenção deles, de certa forma elogiando eles, trazendo a atenção deles para algo que eles faziam muito bem. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer. Adoram sem conhecer. Este é o que anuncio a vocês. Próximo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Próximo. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Próximo. De um só homem Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos,
nós movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Próximo. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Próximo. Aqui chegou no ponto. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância. Deus não levou em conta esta ignorância. Mas agora, Ele ordena a todos em todo lugar que se arrependam. Todos em todo lugar que se arrependam. E no versículo 31, ele diz: pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Entenda aonde ele trouxe o assunto. Como ele começou a restauração do verdadeiro conhecimento de quem é Deus. Primeiro com um chamado ao arrependimento. Imediatamente ele levou todos para a cruz. Mas, na sequência, ele entra num assunto polêmico. E qual foi o resultado? Pois estabeleceu no dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas na resposta a essa palavra, o que aconteceu no versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: ouviremos você a respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Amados, eu preciso trazer um paralelo aqui de tudo que nós vimos pelo Brasil, automaticamente trazendo um relatório do que nós caminhamos por esta nação. A igreja brasileira está exatamente como Atenas. Ela está repleta de conhecimento de filósofos e mestres. E todos eles estão adorando um Deus que não conhecem. Estão levantando a sua própria forma de adorar a Deus. Eles têm os seus próprios deuses. O dinheiro, a riqueza, os padrões deste mundo, tudo dentro da própria igreja de Cristo. E eles não conseguem entender o que este Deus verdadeiro está anunciando. Eles não conhecem a mensagem do verdadeiro Deus, até que muitos deles até o adoram sem conhecê-lo. Deus é um ser totalmente desconhecido para a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira estabeleceu para si a sua própria forma de adorá-lo. A igreja brasileira, ela estabeleceu para ela mesma o que ela deve ouvir, e normalmente não são assuntos relacionados à ressurreição. Eles não querem saber da cruz, eles não querem saber da ressurreição, porque falar de ressurreição é falar de eternidade. Eles não falam de coisas eternas, eles mudam de assunto. E quando você está falando com uns e com outros, falando de arrependimento, falando da importância de arrependimento, alguns dizem: o que esse bispo aí esse tagarela está falando de arrependimento? Que assunto é esse que ele está falando aí pelo Brasil? Está repreendendo os pastores, os bispos. Quem é esse tagarela? Foi exatamente do que eu fui chamado, tagarela. Porque o assunto que eu estava tentando trazer ao Brasil era um assunto que não havia interesse nenhum para os filósofos deste tempo. Os homens do conhecimento,
os grandes sábios para a própria igreja de Cristo no Brasil. O assunto principal, como eu falei, o relatório principal que eu tive do Brasil é uma palavra que se chama ignorância. Mas Deus, com o seu repleto amor por esta nação, com tanto amor que Ele tem por todos nós no Brasil, Ele não está levando em consideração o nosso tempo de ignorância. Mas Ele está dando agora uma receita, uma solução para a nação brasileira. Que agora, todos, em todo lugar, que se arrependam. Como é que o assunto do arrependimento simplesmente sumiu da igreja? O assunto do arrependimento some quando você tem outro Deus. Quando você tem outro Deus que pede sacrifícios. Toda vez que o homem adora outro Deus, o homem sacrifica a própria vida, sacrifica a própria salvação, sacrifica tudo por este outro Deus, sendo que com o Deus verdadeiro, Jesus já sacrificou. Há uma distorção muito sutil nisso lá fora. Quando se trata de arrependimento, eu quero ler também a palavra de Deus rapidamente. Em Lucas 13:3. Em Lucas capítulo 13, versículo 3. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 1. Na ocasião, alguns dos que estavam presentes contavam a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: não pensem que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira. O que tinha acontecido naquele período? A torre caiu sobre 18 homens. E eles tinham sofrido um dano terrível. Todos morreram ali naquela ação. Lê o próximo versículo. Eu digo, no entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O arrependimento, amados, ele nos livra de perecer. Só que aqui os discípulos viram homens que tinham morrido fisicamente, pessoas que tinham sofrido fisicamente. E Jesus não estava preocupado com morrer fisicamente aqui. Ele estava preocupado com a vida eterna. Todo chamado ao arrependimento não se trata desta vida aqui. Todo chamado ao arrependimento se trata da vida eterna. É uma preocupação de Deus para com a vida eterna. E como é que um assunto tão importante, o assunto base da Bíblia, simplesmente é esquecido pela igreja brasileira? E o comando de Jesus é muito claro: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Os discípulos, eu fico imaginando a reação dos discípulos, o que eles pensaram naquele momento, quando Jesus deu essa notícia, diante de algo terrível que tinha acontecido. Os discípulos deviam pensar: ué, como assim nós vamos morrer igual eles também? Se nós não nos arrependermos? Ou será que eles entenderam o que Jesus queria dizer sobre o arrependimento? O poder que tem o arrependimento, amados, é algo tão poderoso que muda o status de um homem, muda a eternidade de um ser, muda a eternidade. Não existe motivo para não pararmos e não nos arrependermos. Não existe motivo. Não existe razão para não nos arrependermos todos os dias, em todo momento. Como é que o assunto arrependimento ficou escondido pelos filósofos deste tempo?
Como é que todos que se dizem pastores e líderes em todo o Brasil não falam de arrependimento? Não ensinam arrependimento? Porque toda a Bíblia é sobre arrependimento. Cada sacrifício apresentado no Velho Testamento eram sacrifícios de arrependimento. Cada passo que iam carregando a arca, eram vários animais sacrificados, eram sacrifícios para limpar os pecados. Porque todo derramamento de sangue é para remissão de pecado. Então eram ofertas de arrependimento, porque eles sabiam que tinham pecado e não podiam carregar a glória de Deus. A palavra chama o arrependimento de restauração. Mas restaurar o quê? Não é restaurar a vida financeira, não é restaurar uma nação, é restaurar ao homem ao seu status original, de filho de Deus, santo, como Deus fez o homem. O pecado nos destruiu totalmente, fomos totalmente destruídos por causa do pecado, nós, toda a nação. E o assunto arrependimento, que é o único assunto capaz de fazer com que o homem seja restaurado por Deus em todas as áreas, ele é escondido. A igreja aí fora oferece os benefícios da palavra de Deus sem mostrar o caminho do arrependimento. E quando essas pessoas estão recebendo esses supostos benefícios, de quem será que eles estão recebendo? Porque se não vem de Deus, vem de quem? Eles estão adorando outros deuses. Cada um que tem recebido benefício numa igreja caída, tem recebido de outros deuses. Estão adorando outros deuses diariamente. Através de suas canções. E eles acham que o altar do Deus que eles desconhecem é suficiente. É como se a igreja toda no Brasil estivesse ignorante do que Deus está pedindo para todas as nações, neste tempo, nesta hora, neste momento. Simplesmente, ninguém sabe nada sobre o assunto. Amados, o assunto é tão grave, é tão sério, porque sem arrependimento, não tem salvação. Se eles não ensinam arrependimento, como é que a igreja será salva? Aliás, como é que ela pode ser chamada de igreja, se não tem ninguém que vai ser salvo? Que tipo de filosofia de vida é essa? Filosofia supostamente cristã, que está sendo anunciada em todas as igrejas, e ninguém está sendo levado à salvação, ninguém está sendo santificado. O assunto arrependimento é tão desconhecido para os pastores. Amados, o que eu mais recebi, por incrível que pareça, é uma notícia ruim e péssima e boa ao mesmo tempo. Boa por ver o interesse dos pastores no assunto, mas péssima em saber que ninguém sabe. Muitos pastores, não foi 1, 2, 3, nem 30, nem 50, mas muito mais, chegaram em mim e falaram: bispo, o que eu falo sobre arrependimento? O que eu prego para preparar a minha igreja para o arrependimento nacional? Amados, estamos falando de pastores que estão guiando ovelhas não sei para onde. Líderes em todo o Brasil, pequenos e grandes, famosos e não, que simplesmente desconhecem o assunto mais importante da Bíblia, que é o arrependimento, que hoje é o próprio sangue de Jesus. Como é que isso aconteceu? Eles adoram tanto outros deuses que são até possuídos por esses deuses. Eles adoram tanto Mamon que até ficam possuídos por esse demônio. Eu vou relatar algo aqui para que vocês tenham consciência do que eu estou falando.
Nós fomos fazer a conferência numa grande igreja. Isso não aconteceu uma única vez, mas durante muitas vezes nos ofereceram, mas durante uma vez aconteceu algo terrível. Terminamos uma ministração, o líder daquela igreja onde fizemos a pregação chegou em nós, colocou um envelope na minha mão, grosso, amados, nem sei quantos R$1.000 tinha ali, muitas notas de 100, de 50. Bispo, muito obrigado, que palavra forte. Eu falei, não, amado, por favor, eu não posso receber isso de jeito nenhum. Não, olha, eu falei, amado, eu tenho uma aliança com Deus, eu não vou receber, eu não posso receber esse dinheiro. O meu propósito de vir aqui é outro. De graça eu recebi, de graça eu dou. E ele falou assim, não, mas eu também tenho uma aliança com Deus, de abençoar todo homem de Deus que pisa na minha casa. Eu falei, amado, eu entendo a sua aliança, mas eu não posso receber, amado. Olha, pega esse dinheiro, dá para alguém necessitado na tua igreja, com certeza há famílias que estão necessitando. Pega alguns dos seus pastores, porque ele era um líder de muitos pastores. Pega alguns dos seus pastores, por favor, essa quantidade aqui pode suprir a vida de 3 pastores que estão necessitados. Ele, não, porque eu não, você tem que receber, amado, eu não posso receber, não, amado, não, eu não posso receber, eu não vou receber. Na hora que eu falei, eu não vou receber, pastor, o demônio manifestou no pastor. Eu achei que você ia ter uma aliança comigo. A mão dele retorcia assim, ó, bufava, babava. Amados, é um pastor que guia centenas de igrejas no Brasil, que tem debaixo da autoridade dele vários pastores. Um demônio se manifesta num pastor, porque eu recusei uma oferta. Interessante a frase que ele disse, eu achei que eu teria uma aliança com você, que eu faria uma aliança com você. O que está acontecendo aí fora? Essas alianças com Mamon acontecem todos os dias, amado. Com a igreja caída aí fora. O arcebispo Conrado até levou um susto, porque ele estava super carinhoso com a gente, todo bom, de repente virou um bicho. Arcebispo, o que aconteceu com ele? Eu falei, amado, a coisa é séria. Como pode acontecer algo assim na igreja de Cristo? Amados, estou falando de um pastor, não é uma ovelha, não é alguém que estava no mundo que ficou endemoniado na minha frente, foi um pastor, porque eu recusei o dinheiro dele. Deus não levou em consideração o tempo de ignorância, mas agora, o que significa este agora? Antes de vir o juízo, antes da palavra de juízo, Deus estabelece um tempo, e esse tempo, quando esse tempo inicia, que é o tempo de arrependimento, é o tempo em que todos deixem de lado as suas filosofias, tudo que criam, todos os seus deuses, todas as formas de adoração, tudo que eles acreditavam que era certo, que deixem tudo de lado, pois Ele ordena tudo a todos agora, em todo lugar, que se arrependam. Então todos nós passamos por um período de ignorância em nossa vida, até que chega o tempo em que Deus estabelece o tempo de arrependimento. Todos nós vivemos esse tempo. Todos nós na nossa vida cristã temos um período de ignorância. E que não conhecemos a importância, o poder que tem o arrependimento. Porque sem arrependimento é impossível alguém ser salvo. Se é impossível, eu sempre falo nas conferências que nós temos feito em todo o Brasil. Eu falo, nós, sacerdotes e pastores, temos pregado a Bíblia inteira, e escondendo o arrependimento e escondendo a santidade, que são as duas únicas verdades que salvam. E como dizem Tessalonicenses, né? Porque não tiveram amor à verdade,
Deus envia um poder sedutor para que eles creiam na mentira, porque não tiveram amor à verdade que pode salvar. E a verdade que pode salvar é o arrependimento e a santidade. As igrejas, os pastores, todos não terão amor à palavra de arrependimento ou à palavra de santidade. E é por esta razão, por não amar. O que é amar? O amor tudo suporta, ele é longânimo, é paciente, é benigno. Você tem todos esses sentimentos para com o assunto arrependimento? Você tem todos esses sentimentos, toda essa sua dedicação à santidade? Por não ter amor ao arrependimento e à santidade, o que vai alcançar a igreja é um poder sedutor para que eles continuem crendo na mentira. Então nós estamos vivendo diante de um tempo muito sério no Brasil, em que os pastores estão pregando tudo, menos arrependimento e santidade. Amados, nós fomos em todos os estados do Brasil, falamos com todas as lideranças, e cada vez que terminava a grande ministração, nós sabíamos quem eram os humildes e todos os caídos. No final, é como se Deus falasse assim, ó, eu vim trazer espada, eu vou mostrar quem é verdade, quem é de verdade, quem é de mentira. Os verdadeiros eram sempre os primeiros a chegar. Fala, bispo, eu acabei de conhecer Jesus. Eu não conhecia. Os verdadeiros são os primeiros a falar, eu preciso me arrepender. Porque a maior dificuldade de Deus na Bíblia, a maior dificuldade que Deus tem com o homem, que está descrita na Bíblia, a maior, se chama reconhecer pecado. O homem não reconhece que está em pecado. O homem não reconhece os seus próprios pecados. Reconhecer é muito difícil. Admitir que está errado é muito difícil, porque o orgulho do coração do homem é terrível. E o que mais me assusta, ontem eu estava até assistindo a ministração do pastor Neto na célula, e ele falando muitas vezes, sem Jesus é impossível. Se Jesus não fizer, é impossível. Se Ele não convencer, é impossível. Se Ele não der, é impossível. E o que mais me deixa chocado, é que Ele convence quem Ele quer. E a nossa missão é transmitir a mensagem de arrependimento. Porque como saberão se não há quem fale? Como ouvirão se não há quem pregue? E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não começarmos a anunciar o arrependimento, hoje, agora, em todo lugar, não vai ter uma igreja de Cristo para subir. Eu estava falando com o pastor Wellington ali atrás, e me remeteu a algo muito, muito peculiar que aconteceu há mais ou menos um ano atrás. Há um ano atrás eu orava todos os dias falando assim, Senhor Deus, olha, por favor, eu já estive lá, Senhor, envia os teus servos lá, Senhor, desperta, abre os olhos desses pastores, é impossível, se alguém não avisar, não tem como eles saberem, Senhor, salva os pastores do Brasil, salva a igreja do Brasil. Há um ano eu orava desse jeito, todo dia, amados, chorando, para que Deus trouxesse a luz aos pastores do Brasil. E nos últimos 6 meses, no início dos 6 meses atrás, de tanto eu pedir, é como se Deus falasse assim, você não entendeu que é para você ir e pregar? Se eu revelei a você essa verdade, não é para outro ir, é para você ir. Essa verdade que está sendo dita a cada um aqui, não espere que vai chegar aos seus familiares, aos seus vizinhos, àqueles que você conhece por outra pessoa. Não! Você é o responsável para salvar essas pessoas. Você é o responsável que Deus instituiu para salvar todos aqueles que você conhece. Se você não levar a verdade do arrependimento, este foi o motivo ao qual o Senhor Jesus morreu. Em Lucas capítulo 24, do 45 ao 46, nós vemos isso claramente. Vamos ler rapidamente? Lucas capítulo 24, no versículo 45
ao 46, diz assim: então abriu-lhes o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. Entenda, toda e qualquer pessoa na terra só vai entender a Bíblia, só vai entender a palavra de Deus, só vai compreender quem é Deus, só vai compreender o efeito da vida eterna, só vai ter vida eterna, só vai entender toda a Bíblia, se entrar num assunto que ele fala na sequência aqui. E ele fala: abriu-lhes o entendimento. Deus não dá só sabedoria, Ele dá entendimento. Ele faz o homem entender de uma vez por todas. E disse, próximo, eles disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então entenda, quer abrir o entendimento de alguém nas Escrituras? Quer fazer com que ela entenda quem é Deus? Pregue sobre o arrependimento. Anuncie que Jesus morreu numa cruz, e que Ele ressuscitou, e que Ele levou os pecados, os meus e os seus. Se nós não anunciarmos este evangelho aqui, ninguém nunca vai entender quem é Deus. Elas nunca vão entender a Bíblia, elas nunca vão entender a palavra de Deus. Se nós não pregarmos o evangelho do arrependimento, ninguém nunca vai saber quem é Deus. A igreja aí fora não conhece o Deus que elas adoram. Eles nem sabem mais o que aconteceu na cruz, é assunto ultrapassado. Mas o evangelho do arrependimento para perdão de pecados, toda vez que Deus chega para fazer o juízo, ou para mudar uma dispensação, ou para fazer uma mudança abrupta, ou quando Ele quer restaurar alguém, Ele vem com o chamado ao arrependimento, todas as vezes. E agora nós estamos diante dos nossos olhos, amados, com um acordo de paz sendo falado o tempo todo. Este é um sinal claro, quando nós vemos a palavra de Deus se cumprir diante dos nossos olhos. Quando nós vemos sinais da Bíblia, sinais da palavra de Deus se cumprindo, profecias se manifestando diante dos nossos olhos, a primeira reação que nós devemos ter é arrepender-se. É arrependimento. Imediatamente, olhar para si, avaliar a sua própria vida e fazer uma grande, profunda autoanálise e se arrepender de todos os seus pecados. O evangelho do arrependimento foi escondido, mas Deus está ordenando a todos agora, em todo lugar, que se arrependam. Ele não especificou: olha, a igreja tal, ministério tal, é a igreja evangélica, é a igreja luterana, é a igreja... Não, Ele falou a todos em todo lugar que se arrependam. Todos sem exceção. Ninguém mais, amados, quando eu falo que ninguém mais prega sobre arrependimento, o que eles falam de arrependimento aí fora, não instrui ninguém. Eles não falam do que tem que se arrepender. E eles não sabem o que é arrependimento. Novamente, nós vamos fazer o arrependimento nacional. No dia do arrependimento nacional, Deus abriu uma porta e nos colocou dentro do Senado brasileiro. Na sala principal, da onde se define toda a autoridade máxima da nação brasileira. E nós estávamos ali com vários senadores, deputados, cristãos, e íamos começar um arrependimento. E definiram na hora quem ia começar o arrependimento, era uma outra pessoa. E antes mesmo nós estávamos orando e eu observando. E como começaram a oração de arrependimento, começaram: Senhor Deus, porque o Brasil é corrupto, o Brasil é isso, faça aquilo, mude isso, faça aquilo outro. E eu esperando o arrependimento. E eles clamando lá, o clamor, eles não sabem mais o que é clamor. Clamor para eles é pedir, 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 pedir o tempo todo. Deus, muda a nossa sorte, a tua palavra diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, e nos dê justiça, Senhor, muda esta nação. E eles orando, e eu esperando o arrependimento.
E oração daqui, oração dali, grito daqui. E eu lá no meio olhando todo mundo. Eu falei, meu Deus, será que ninguém vai começar a se arrepender? Aí eu parei assim, falei, amados, por favor, eu preciso falar algo muito importante aqui. O profeta Daniel não tinha pecado, mas a oração que ele fez foi de confissão de pecados. Para ele mudar a sorte, ele teve que confessar e assumir os pecados de toda a nação na sua oração. Então, como foi a oração dele? Senhor, eu me arrependo. E eu comecei a instruir todos que estavam ali. Eu quero orar agora, por favor, prestem atenção. E eu comecei, Senhor Deus, nós, os sacerdotes desta nação, pecamos contra Ti, e nós nos arrependemos. Eu, Pai, me arrependo por toda mentira nos púlpitos. Eu me arrependo por toda ganância, por extorquir as ovelhas. E comecei a me arrepender. Eu me arrependo pelo adultério, pela pornografia dentro da igreja. Eu me arrependo, Senhor, por todo pecado sexual. Eu me arrependo por toda mentira. Eu me arrependo. E comecei a me arrepender de todos os pecados que tinha que começar pelos dos sacerdotes e depois dos lideranças, e comecei a me arrepender. Aí todos ali entenderam e começaram a se arrepender. Mas ali eu vi claramente que foi o final da minha missão. Foi no dia 1º de outubro, exatamente no início de Yom Kippur, quando começamos o arrependimento nacional. Ali ficou muito claro para mim, de todo o percurso que eu fui pelo Brasil, o Brasil está ignorante. E Deus não levou em consideração toda a ignorância do Brasil. Ele pediu para que fosse a todo o Brasil, falasse a todos em todo lugar que se arrependam. Deus tem chamado a nação brasileira a se arrepender. Desde quando o profeta do Senhor veio a primeira vez aqui, ele deu um comando claro para o Brasil, um comando muito claro. Ele falou: comecem um arrependimento nacional, chamem todas as igrejas, todos os líderes, todos os governantes, o presidente da república, chamem todos e comecem um arrependimento nacional. O Brasil precisa ouvir falar de arrependimento. Ele só conhece a palavra clamor e de forma distorcida. Há uma necessidade muito grande de instruir a igreja, de instruir todos em todo lugar. Porque o evangelho agora que tem que ser pregado é o evangelho de arrependimento. É o único evangelho que salva. Evangelho de prosperidade está levando milhares para o inferno. Milhares. Teve apóstolo no Brasil que proibiu todos os seus pastores de me ouvirem numa conferência. Proibiu, amados, pastores de me ouvirem. Por que será? Proibir pastores e todos os membros da sua igreja de me ouvirem. Eu falei, peraí, amados, que mal há no arrependimento? Como alguém pode lutar contra o arrependimento? Nessa hora me veio uma frase que eu comentei muito. Um pastor muito influente, presidente de um grande conselho em Pernambuco, falou assim: bispo, um pastor em sã consciência, que se diz pastor, e nega um chamado ao arrependimento, ele só pode ser das trevas. O que me assusta é saber que existem milhares das trevas. E nós estamos vivendo no tempo mais importante da nossa nação. Nós precisamos urgente agora anunciar a todos em todo lugar que se arrependam. Como eu falei, não ache que aquelas pessoas que você tem acesso será outra pessoa que vai pregar para elas. Não. Eu fui confrontado por Deus, cada um de nós vai ser confrontado por Deus, muitos ainda serão confrontados por Deus. Não adianta ficar pedindo para Deus: Deus, alcance eles, fale com eles. Não, nós temos que ir e falar. Nós temos que sair do nosso conformismo, levantar de onde estamos e ir em direção a todos que estão aí fora e pregar arrependimento, anunciar que se arrependam. Anunciar o que aconteceu na cruz, anunciar o tremendo amor de Deus que Ele teve por mim e por você, e anunciar a todos em todo lugar que se arrependam.
Se nós não anunciarmos o arrependimento, não conduzirmos as pessoas ao arrependimento, ninguém será salvo. O arrependimento tem um poder tão grandioso. Amados, como é que coisas tão terríveis que nós fizemos e ainda fazemos, é simplesmente apagado. Como é que uma maldade tão grande que o homem comete, simplesmente pode ser apagada? Como é que alguém que ia passar eternidade no inferno, simplesmente pode ter eternidade com Cristo? Como é que alguém que estava totalmente destruído, aprisionado, fica totalmente livre, com uma única ação que se chama arrependimento? Como é que alguém destruído, totalmente destruído no caráter, na personalidade, no seu estilo de vida, pode simplesmente mudar totalmente por uma única ação chamada arrependimento? Que ação tão poderosa é essa que se chama arrependimento? Capaz de Deus eliminar um juízo de uma nação que seria totalmente destruída. Um povo que entraria no inferno, hoje vai entrar nos céus. Nós que não merecemos a salvação, e Ele nos deu a oportunidade de conhecer o arrependimento, e podemos ser salvos, porque não merecemos, amados. Nenhum de nós merece. Que poder tem esse assunto, arrependimento? Como é que pode mudar tanto a vida de alguém, a história de uma cidade, a história de uma nação? Muda a eternidade de um indivíduo. Por que não se arrepender? Por que não olhar para o pecado e dizer basta? Por que não há motivos? Não existe motivos para dizer não ao arrependimento. Por que corremos do arrependimento? Eu vejo pessoas que estão se lameando em pecado e se destruindo. Seria tão simples se ela se arrependesse e Deus mudasse a sorte dela. Seria tão simples, a vida dela inteira mudaria. Tudo nela mudaria. Aliás, todas as bênçãos de Deus, descritas na palavra de Deus, só vêm pelo arrependimento. Se não veio pelo arrependimento, não sei de quem veio. Porque o sangue de Jesus hoje é o arrependimento. Quando nos arrependemos, o sangue de Jesus lava todo o pecado, lava toda imundícia, retira toda a legalidade. Amados, principados, potestades, demônios precisam de direito legal para tocar em alguém, e esse direito legal se chama pecado. Se a pessoa se arrepende, você é intocável, porque não tem mais direito legal, é apagado. Não precisa nem expulsar, porque não tem mais, ele não tem direito de tocar. O caminho da santidade não tem feras, não tem demônios. No caminho da santidade, você é guardado. Eu quero ler rapidamente a palavra de Deus que diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. Todos, amados, sem exceção, pecamos. Todos nós necessitamos da glória de Deus. Em Atos 3:19, como nós conhecemos muito bem. Arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Amados, o arrependimento, ele nos faz voltar para Deus. Ele é o caminho de volta para Deus. Agora, eu fiquei pensando, aonde a igreja está, se ninguém está anunciando arrependimento? Se os pastores não estão levando suas ovelhas ao arrependimento, que Deus eles estão adorando? Eles estão indo em direção a qual Deus?
Nós estamos vivendo um tempo muito complexo hoje, aí fora, aonde se prega benefícios, se prega prosperidade, se prega todo e qualquer tipo de conquista desta terra, mas quando se trata de assuntos espirituais e eternos, ninguém fala. Os filósofos deste tempo, quando fala de ressurreição, fala de eternidade ou de coisas eternas, fala: vou mudar de assunto. Eles estão fugindo, amados. Mas hoje, Deus está nos chamando para o arrependimento. Amém? Em Salmos 83, o livro de Jeremias também, o profeta, o rei Davi, na verdade, ele aprendeu algo muito poderoso com o profeta Jeremias, e grande parte das suas orações ele cita orientações dadas por Deus através do profeta Jeremias. Como Jeremias também disse, busquem um novo coração, um espírito reto. Qual foi a oração do rei Davi? Senhor, dá-me um novo coração. Os nossos corações hoje no Brasil estão cheios de outros altares. E o Deus verdadeiro, a qual nós deveríamos conhecer, desconhecemos. Saber quem é Deus muda tudo. Saber como Deus pensa muda tudo. Saber o que Ele pede muda tudo. Eu vou descrever algo muito simples aqui. A igreja aí fora conhecem Deus pelo que Ele dá. Parcialmente. Eles só conhecem os benefícios de Deus. Eles não conhecem Deus. Eles não conhecem o caminho para chegar a Deus. E graças a Deus, amados, por todo o Brasil nós também encontramos pastores que são tementes. Eu não esqueço do que eu encontrei em Minas Gerais. Quando terminou a conferência, um pastor falou assim: meu Deus do céu, eu preciso urgente salvar o meu povo. Ele é líder de mais de 50 e poucas igrejas. Mas interessante, ele fala assim: eu preciso urgente salvar o meu povo. Se ele reconheceu que não estavam salvos, olha o coração deste líder. Em Pernambuco também encontramos outros pastores que ficaram tão impactados com a mensagem do Evangelho Eterno, que foi ministrada em todas as conferências no Brasil. Para quem não sabe, nós fomos em todo o Brasil fazendo uma conferência para preparar o Brasil ao arrependimento, e fizemos uma conferência que revela o que é o verdadeiro, o último engano do fim dos tempos, e a diferença do engano de Satanás e o Evangelho de Cristo. E todos os pastores se identificavam ali, porque percebiam claramente que o Evangelho que está sendo pregado nas igrejas é o puro Evangelho da serpente, anunciado em 2 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo disse: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem do pura e sincera devoção a Cristo, pois se eles vêm pregando um Jesus, um Evangelho, um Espírito diferente. Então, ali, nessas revelações dadas também pelo profeta do Senhor, quando ele trouxe essa revelação para nós no Brasil, foi muito impactante. E indo pelo Brasil afora, nós fomos anunciando a todos os pastores e líderes de norte a sul. Amados, com todas as grandes lideranças do Brasil nós conversamos, com muitas delas nós falamos diretamente, e muitas delas nós tivemos até que repreender. Mas eu percebi que ainda há muitos homens de Deus escondidos por aí. Homens tementes, amados. Pastores que eu não sabia que existiam. Pastores sérios. Que imediatamente reconheceram e falaram: eu preciso. Teve muitos pastores que falaram assim: bispo, eu acabei de aceitar a Jesus. Bispo, finalmente eu encontrei a Deus.
Era a frase que eu mais ouvi. Outros falaram, eu sou um homem de lábios impuros, e habito em meio a um povo de impuros lábios. Essa frase em muitos lugares nós ouvimos, mas da mesma forma, Deus também está chamando a todos ao arrependimento. Nós não vamos parar de chamar o Brasil ao arrependimento até que o nosso Senhor venha. Até que a igreja de Cristo em todo o Brasil esteja pronta. Dia 1º de novembro agora, nós estaremos na Expo Cristã, no Rio de Janeiro, numa grande conferência lá. Agora vai ser para o povo. Nós paramos de falar com os pastores do Brasil, agora nós vamos falar com os brasileiros diretamente. Amém? Então agora, nós demos a chance para os pastores, agora vamos falar com as ovelhas, porque nós já sabemos quantas milhões de almas nós vamos ganhar. 10 milhões de almas. Amém? Amado, alguém já viu uma profecia deste profeta que não se cumpriu exatamente como ele disse? Se ele já declarou que nós vamos ganhar 10 milhões de almas, será 10 milhões de almas. Amém? E qual a mensagem? Qual a mensagem que nós temos que anunciar? Diga: o Evangelho eterno. O Evangelho eterno. O Evangelho de arrependimento e de santidade. É este Evangelho que vai preparar a igreja de Cristo para a sua vinda. Não é outro. Não existe outro. O Evangelho que vai preparar a igreja de Cristo para a gloriosa vinda de Jesus se chama Evangelho de arrependimento. Portanto, agora Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Mas agora todos nós sabemos o que temos que fazer, sem exceção: levar todos, em todo lugar, ao arrependimento. Amém? Aplauda Jesus. Por favor. Antes de eu orar, tem um recado aqui especial. Amém. Aleluia. Amados, o profeta do Senhor fez um pedido especial para este altar aqui no Brasil. Vamos fazer uma celebração do grande milagre que tivemos hoje aqui com a nossa amada Andressa. Amém? Eu ia fazer uma oração de arrependimento, que nós não podemos ficar sem, mas também nós entendemos que é um tempo de celebração, e nós recebemos um comando para celebrarmos. Amém? Então eu quero fazer uma oração curta, consciente. Não é uma oração de quebrantamento, é uma oração de consciência, para que possamos entender as Escrituras e compreender o que devemos fazer daqui adiante. Diga: eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir e anunciar o arrependimento. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu ouvi a Tua palavra, e eu reconheço, Senhor, que fui ignorante muito tempo de minha vida, mas hoje, Senhor, eu ouvi a Tua voz, que foi muito clara, Senhor, que está ordenando, Pai, a todos, em todo o lugar, que se arrependam. Por isso, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo totalmente. Senhor, eu te recebo, ó Senhor, como meu único Senhor, meu único Salvador, o meu provedor. Deus, guarda, Senhor Deus, escreve o meu nome
no livro da vida do Cordeiro de Deus. Estabeleça em meu coração a justiça e a santidade. Muda, Senhor Deus, os meus caminhos. Estabelece em mim, Senhor, a tua palavra. E eu declaro, no mais poderoso nome de Jesus, que eu nasci de novo. Aleluias, aleluias. Aleluias. Eu quero chamar todos aqui à frente. Nós vamos celebrar o poder do sangue de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Se puder trazer o outro microfone. Tem o outro microfone sem fio também? Para que também seja falado em inglês. Liga os dois microfones, por favor. Por favor, queríamos convidar todos vocês aqui à frente, de frente para a câmera lá. Andressa, pode ficar aqui no meio, por favor. Tu fica na frente de todos aqui. Vamos chamar todos aqui à frente, de frente para lá, olhando todos para a câmera ali. Aleluia. Aleluia, reina ao Senhor Jesus. Pode pedir aumentar para mais o microfone do a Andressa ficar um pouquinho mais à frente. Glória a Deus. Estamos aqui com a Andressa. We are here with Andressa. She is a worshipper. Ela é uma adoradora e ela foi curada. She has been healed here in this altar today. Ela foi curada neste altar hoje. Andressa, o que você não podia fazer? What could you not do? Eu, por conta dessa condição, que é um desvio na coluna, eu tenho uma pressão no nervo ciático. I had some condition in my vertebral column, in a nerve, sciatic nerve. E por essa razão eu sentia uma dor frequente que vem da lombar até o pé, principalmente o pé, fisga muito. And for this reason, I felt some pain that came from my feet to my back. E por essa razão, qualquer esforço que eu precise fazer, de ter que pegar algo, de ter que subir, descer escadas, eu fazia com muita dificuldade por conta dessa dor que vem e volta com muita frequência. Because of that pain, I felt some pain, some difficult to climb some stairs, to lift my feet and my knees and bend with my knees. I felt some difficult and pain to do this. Por essa razão, tarefas simples como limpar a casa eu demoro um dia inteiro, porque eu preciso fazer, parar, né, por conta da dor. E eu vivo com medicação na bolsa, com spray para dor, tá até ali. Spray para dor, ibuprofeno e por aí vai. And for this reason, I felt so much pain. And I could not live without took my medicines. But now, e agora? E agora eu não sinto mais essa dor. And now I don't feel any pain anymore. Aleluia! And por favor, você pode mostrar o que você pode fazer agora? Please show to us what could you do now? I can bend my knees. Aleluia. Aleluia. Without pain anymore. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Thank you very much, Lord. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Vamos correr, Jesus Cristo. Obrigado, 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 Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Por favor, amada arcebispa. É que eu tinha pedido para colocar a imagem do profeta no momento do decreto. Ah, sim, sim. Então, não sei se nós deveríamos gravar mais uma vez. Ah, coloque então, a gente faz. Vamos fazer um bem resumido, né? Amém. É. Coloque então a imagem, por favor. Eu acho que eu vou te ajudar com a tradução. Sim, tá? senhora, por favor. Ah lá. Deixa nessa imagem, amada arcebispa. Sim, o profeta pega mais perto dele. Aí pausa, né? Para Aí, aí. pausa aí. Só para lembrar o momento. Ah. Estamos aqui com a Andressa. We are here with Andressa. Ela é uma adoradora do altar principal. She's a worshiper in the main altar of Brazil. E ela recebeu uma tremenda cura do Senhor And hoje. she received a tremendous healing of the Lord today. O que você não conseguia fazer, Andressa? What couldn't you do, Andressa? Atividades simples como arrumar a casa, pegar algo, subir escadas eram sempre muito Very difíceis. simple house chores. She could not clean the house. She could not go upstairs. She could not lift things, very heavy things. And even to walk, it was very difficult. E o que você tinha? O que os médicos falaram que você tinha há quanto tempo? What was the diagnosis? What did the doctors tell about your condition? Eu nasci com um problema chamado escoliose. I was born with a condition called scoliosis. E esse desvio pressiona o nervo ciático e afeta todo a minha perna esquerda, principalmente o pé esquerdo. It's a malformation in her spinal cord, and this malformation pressed the sciatic nerve. And it was a very, very hard and terrible pain all the time from her feet to her spinal cord. E agora você pode mostrar o que você pode fazer depois dessa cura? Now, can you do what you could not do before this healing? Aleluia! Vamos lá! Hallelujah. So when the mightiest prophets of the Lord decreed healing in Maputo, as we were watching the video, Andressa was E agora você healed. pode correr também? Posso correr? Vamos Can you ver! run? Aleluia! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado! Vamos correr, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado! Aleluia! Agora, como é que vai fazer para cortar, para enviar para eles? Aí vamos só cortar essa parte para enviar para o Quênia, por favor. Aleluia. Tem que ser agora. Porque eles estão na igreja, ele quer que todos celebrem. Aleluia. A senhora quer abençoar? Fazer o fechamento? Amém. Acho que a Raquel também consegue fazer isso, né? Então faz agora, já faz.
Nem espera, às vezes o Ronaldo não está atento. Aleluia. Amados, hoje foi um dia muito especial para o altar principal. Nós estávamos assistindo o serviço de cura, e enquanto o profeta do Senhor decretou cura e nós estávamos celebrando, o Senhor Deus tocou a nossa preciosa irmã Andressa. Ela é uma adoradora do Senhor no altar principal. Aleluia! Isso é um sinal de que o Senhor está aqui e que Ele está assistindo tudo que nós fazemos aqui, e Ele queria se revelar para nós. Então, que o Senhor abençoe a todos e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ai, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te encha do Espírito Santo, do Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito do genuíno arrependimento, que o Senhor te guie pelo caminho da justiça, que o Senhor te faça perfeito diante dEle, pelo sacrifício de Jesus, e que o Rei do Universo, Jeová Shalom, te conceda a sua paz. Shalom, amados, shalom. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor.